Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Já falamos sobre que não existem milagres e agora sobre fluidos, e nesse outro vídeo nós vamos falar os milagres do Evangelho, superioridade da natureza de Jesus. Ao se analisar a natureza espiritual de Jesus pelas evidências e ensinos deixados como herança aos homens, torna-se iniludível reconhecê-lo como sendo um espírito superior, colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Diz Kardec que pelos intentos resultados e grandes que a sua encarnação produziu na Terra, admite-se que a sua presença entre nós foi uma dessas missões somente conferidas pela divindade aos seus mais categorizados mensageiros. Complementa assim Kardec que, como o homem tinha a organização dos seres carnais, porém como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade em relação aos homens não derivava das qualidades do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de um modo absoluto a matéria, e das do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Jesus praticou muitos atos e prodígios que não devem ser levados à conta de milagres. Tudo se deu em consequência do seu excelso padrão espiritual, aliado à incessante assistência de Deus. Os atos praticados por Jesus não contrariam as leis naturais, devendo, portanto, ser creditados à sua elevada condição espiritual e à sua mais absoluta perfeição moral. Os prodígios de Jesus, embora tidos na conta de miraculosos por muitos, nada mais eram que o resultado da aplicação das leis naturais e dos poderes psíquicos e atributos de um espírito de uma elevada estirpe. Diz André Luiz assim: neguemo-nos a interpretar o eterno amigo como vulgar revolucionário terrestre. Reconheçamo-lo como a luz do mundo. Nesta análise da vida de Jesus e a sua natureza espiritual, convém registrar algumas questões. Até que ponto, grau ou nível de desdobramento Jesus possuía a dupla vista? Agiu ele como médium nas curas que operava? Jesus era Deus? As respostas, vamos dizer assim, lastreadas nos princípios fundamentais esclarecidos pelos Espíritos, atuam e nos dizem que os atos da vida de Jesus são considerados naturais, estando plenamente demonstrados pelo magnetismo e pelo espiritismo. Primeiro, Jesus, como governador planetário, orientador da humanidade terrena, desde a sua formação, consoante informações do nosso querido Emmanuel, a sua alma, como espírito puro que era, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava uma dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuíam os homens. Kardec responde à segunda pergunta, esclarecendo que Jesus não era médium, isto é, não era um instrumento de espíritos, porquanto Cristo não precisava dessa assistência, porque era de quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados na medida das suas forças.
complementa Kardec. Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus, dado que era ele um intérprete das leis divinas junto aos homens. Terceiro, como espírito puro que era, e vindo à encarnação para a orientação definitiva da humanidade terrena, trazendo os postulados fundamentais da lei do amor e prometendo complementá-la com o Consolador, deveria conhecer os princípios fundamentais das leis divinas, mas não poderia ser, em hipótese alguma, o próprio Deus, encarnado como afirmam as igrejas dogmáticas. Uma centena de vezes Jesus falou, aquele que me enviou, ou dizia, meu Pai, em outras expressões semelhantes. No mais, os Espíritos agora esclarecem que Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, e que os Espíritos puros são seus emissários na organização e na administração universal. Vamos falar um pouquinho, para que vocês entendam, da dupla vista, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Todos os fatos relatados e considerados de origem sobrenatural nada mais são que efeitos das propriedades do fluido perispiritual. A superioridade de Jesus não deriva de qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de um modo absoluto a matéria, e do seu perispírito tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. A pureza desses fluidos conferiam a Jesus uma imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem, possibilitando-lhe estar sempre em estado de dupla vista. Alguns fatos do Evangelho podem ser analisados à luz do Espiritismo. Então vamos lá. Quando eles se aproximaram de Jerusalém, diz lá em Mateus, no capítulo 21, versículos de 1 a 7, chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrado uma jumenta, e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-nos. Se alguém disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu a fim de que se cumprisse essa profecia. Dizei à filha de Sião, eis o teu rei, que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta e com jumentinho de que está sob o seu jugo. Está lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Os discípulos, então, assim fizeram, e o que Jesus lhe ordenara, e tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e sobre elas Jesus montou. Outra que nós podemos falar é da pesca chamada milagrosa. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, como a multidão do povo o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago, e dos quais os pescadores haviam desembarcado e levavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. E respondeu-lhe Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas,
lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam numa outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não afundaram. Está lá em Lucas, no capítulo 5, versículo de 1 a 7. Outra passagem também, a vocação de Pedro, André, Tiago, João, Mateus e Natanael. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores. E lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de almas e de homens. Logo eles deixaram as suas redes e o seguiram. Daí, continuando, viu ele outros 2 irmãos, Tiago e João, seu irmão, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, os quais estavam a consertar suas redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram as redes e o pai e o seguiram. Está lá em Mateus, no capítulo 4, versículos 18 a 22. Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca dos impostos, chamado Mateus, ao qual disse: segue-me. E o homem logo se levantou e o seguiu. E está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 9. Jesus viu a Natanael, que o vinha procurar a convite de Felipe. Está em Jó, no capítulo 1, versículo 47. E disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há artifício. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira, respondeu Jesus. Nada de surpreendente existe em todos esses casos e fatos aqui relatados, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado e pode-se dizer que ela constituía o seu normal, conforme atestam grande número dos seus atos, os quais hoje têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. Quando Jesus previu onde se encontravam a jumenta e o jumentinho, e ao anunciar com segurança onde os pescadores poderiam lançar suas redes, indicando o lugar onde achariam os peixes, ou quando chamou Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-lhes, muito embora cada um tivesse intuição da missão que iria desempenhar, porque sem hesitação atenderam ao seu chamado. Como poderia Jesus conhecer os pensamentos dos seus seguidores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, da vista dupla, que lhe permitia ler no foro íntimo? O homem nem sempre sabe que traz em si um espelho, onde se reflete o seu pensamento, um revelador da sua própria irradiação fluídica impregnada dele. Se conhecesse o mecanismo do mundo invisível que os cerca, os fios ondulatórios condutores do pensamento a ligarem todos os seres inteligentes, muito menos surpreendido ficaria diante de certos efeitos que a ignorância ainda atribui a milagres. E vamos continuar com outros milagres ditos no Evangelho. Que Jesus os abençoe e até o próximo vídeo.
quinta e sexta, tá bom. Segunda-feira.